Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um conceito e tentar explicar como seria aplicado esse conceito de revisão integrativa. Mas antes, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e auxilie pessoas a alcançar o conhecimento de uma forma estruturada e de uma forma científica. Agora vamos falar um pouquinho sobre revisão integrativa. A gente pode pensar, bom, revisão, aquele ato de revisar alguma coisa. E o integrativa? Eu entendo que o integrativa é um cruzamento, né? Eu estou integrando uma revisão à outra. Basicamente, vamos seguir por esse caminho. Eu vou explicar como seria o modo mais consensual de como se realizar uma revisão integrativa, só que eu já deixo aqui uma aspas, um parênteses, que cada professor, cada instituição, cada grupo pode vir a entender e aplicar determinados conceitos de maneira diferentes. Então, isso é importante que você entenda, que você internalize como funciona uma revisão integrativa e a partir daí você consiga compreender o que o seu professor ou o que o seu núcleo está solicitando, ok? Então, a gente começa falando realmente dessa integração entre um material e outro. Só que, na revisão integrativa, eu vou começar fazendo a pesquisa a partir do estado da arte. O que é importante eu dizer nesse processo de estado da arte, ou melhor, nessa busca sistematizada? Então, eu tenho que demonstrar como eu realizei as buscas, quais os cuidados que foram realizados para a realização de busca. Infelizmente, eu vejo alguns núcleos perdidos com essa questão de dizer como realizou a busca. Essa semana até uma aluna me procurou falando que não, mas a faculdade quer que eu tenha aqueles códigos, né, de busca, aquele que coloca OR, parênteses, colchetes, ela quer que eu coloque como eu utilizei os códigos de busca numa determinada plataforma. O que acontece com isso? Primeiro, que você tem que tomar cuidado, porque a questão dessa linguagem, né, de busca, de programação, ela é muito atualizada. E, por exemplo, para um artigo na área de saúde, não importa, e esse tipo de informação não vai importar no sentido de que as pessoas que vão estar lendo não vão ter muitas informações, primeiro porque não são da área, segundo porque esses códigos mudam. Isso é um grande problema, porque às vezes o conteúdo do artigo da revisão sistemática não muda no sentido de ele continua contributivo, mas esse trecho ele é totalmente fora porque não é assim que funciona. A revisão sistemática ela tem um porquê de existência e isso é importantíssimo que a gente tenha consciência até mesmo para poder debater. A gente vai fazer um outro vídeo falando sobre pensamento crítico, então a gente vai falar um pouquinho mais dessa importância de compreensão. Você precisa entender que nós estamos numa rede de informação muito grande, muito grande. Isso não era assim há uns 10, 15 anos atrás. Cada vez que passam os dias, os meses, mais revistas científicas aparecem, mais os programas de pós-graduação se abrem, mais mestres e doutores são formados com muita rapidez. Então, por exemplo, tem pessoas entrando no mestrado hoje, daqui 2 anos elas já serão mestres e elas já começaram a produzir. Hoje são mais de 7 mil programas no Brasil, então daqui, se fosse um por programa, daria 7 mil mestres, né? Não, mas tem programa, uns 3.500, 4.000 programas de mestrado. Então, vamos lá. Se fosse daqui 2 anos, nós estaríamos com 4.000 mestres. Se for 2, 8.000 mestres. Na média de 10, nós vamos ter 40.000 mestres daqui apenas 2 anos. Durante esse período, esses pesquisadores já vão produzindo. Então, cada um mestre tem que produzir pelo menos 2, um artigo científico e a dissertação final, pelo menos até nesse período de 2 anos. Então, se a gente for fazendo essas contas, a gente vai vendo que só no contexto brasileiro vão surgir milhares e milhares de materiais científicos de pesquisas já acontecendo. Milhares. Se a gente fazer em nível de mundo, fora o pessoal como eu, como os meus amigos que já são mestres, são doutores e continuam produzindo muito, porque essa é a demanda. O que acontece? Essas informações não eram assim antigamente. Então, um
uma das questões científicas, né, dessas reuniões que a gente faz a respeito da construção do conhecimento, começou a levantar. Puxa vida, é importante dizer, é necessário dizer qual foi a fonte de pesquisa. Da onde veio essa fonte de pesquisa? É do Google? É revista? Quais foram os cuidados que ele estabeleceu? Por exemplo, se você pega qualquer palavra hoje e joga nos bancos de dados, independente de ser acadêmico, independente de ser aberto, vão vir milhares de informações. Como você, como pesquisador, seleciona essa informação? Então, muitos professores se perdem nesse sentido de compreensão. Ah, não, eu quero que você diga qual foi a linguagem de programação que você usou, as booleanas, não sei o quê. Aí começam a falar linguagem de programação que eles não compreendem, deixando o aluno cada vez mais confuso. O aluno tem que entender que o importante é você dizer quais os cuidados que você fez. Por exemplo, dos 50 artigos que eu vi, eu escolhi os 20 que atendiam os meus objetivos. Por exemplo, você pode selecionar esse critério pela metodologia. Então, eu selecionei 20 artigos de casos clínicos. Eram esses artigos que eu queria. Eu selecionei essa base de dados. Eu peguei essa revista. Eu quis conhecer esse núcleo de pesquisa. Então, você tem que dizer quais foram os critérios, o caminho que você seguiu para essa busca sistematizada ou nesta busca sistematizada que te forneceu os materiais. Então, a revisão integrativa, ela começa com um passo anterior, ela começa com a preocupação de você demonstrar como você coletou esses materiais. Só que isso, pessoal, não é só benefício ou vantagem da revisão integrativa ou uma coisa que só a revisão integrativa pede. Hoje em dia, cada vez mais estão se pedindo essa sistematização da busca, como você buscou, o que você aplicou de filtro para os materiais que você selecionou para a construção do seu trabalho. Então, se você é professor, tenha isso em mente. Se você não entendeu essa questão das buscas por códigos, deixa aqui seus comentários que a gente faz o vídeo de acordo com as dúvidas de vocês. Aí, beleza. O que a revisão integrativa, então, procura entender ou atender? Justamente isso. Você vai, através desses materiais que você escolheu, você vai dizer quais são as informações que deles cruzam. Como, por exemplo, eu vou fazer uma revisão integrativa para entender a metodologia usada para determinada avaliação. Então, dentro desses artigos, o que me interessa buscar? Eu fiz uma busca em revistas da área X que trazem isso, que querem isso, porque eu quero entender qual a metodologia utilizada para determinado tipo de avaliação. Nessa construção, nessa busca, você vai fazer a integração. Você vai entender quais as metodologias, você só quer isso, entender, argumentar, buscar determinada metodologia para determinada avaliação. Um exemplo, eu quero conhecer o efeito de determinado medicamento, por exemplo, aonde ele é utilizado. Então, eu vou demonstrar no caráter sistemático como foi feito essa busca para que eu demonstre efeito daquela determinada substância. Então, utilização de determinado medicamento. Então, eu vou ver, por exemplo, o fulano usou esse medicamento para depressão. O fulano usou esse medicamento para ansiedade. O fulano usou esse medicamento em atletas para aumentar o rendimento tal. Então, a minha integração desses materiais que eu disse da onde eu peguei está na compreensão da utilização de determinado medicamento. Existem drogas que elas servem não só para uma patologia, mas para várias. Às vezes nem droga, por exemplo, a vitamina B12, ela é usada de várias formas para rendimento de atleta, para auxiliar a depressão, para problemas de musculoesqueléticos. Várias utilizações a gente encontra nessa substância B12 e os estudos vão dizer, a minha revisão integrativa é para conhecer a utilização da B12, por exemplo, ou de um determinado substância. É só de saúde? Não. Você pode fazer uma revisão integrativa na área de engenharia, por exemplo. Eu quero saber como estão sendo utilizados os pneus. É só no asfalto? Como que eu estou fazendo esse processo de reciclagem? Eu quero fazer uma revisão integrativa só das políticas públicas direcionadas ao meio ambiente de um determinado município, ou compreender como essas políticas públicas são realizadas. Então, veja, na revisão
revisão integrativa, você vai ter o cuidado da sistematização da pesquisa, de dizer como você pesquisou e dizer exatamente o que você quer integrar, conhecer de um artigo ou de outro. Quais as vantagens, então, da revisão integrativa? A vantagem é atender esse ponto específico e de você reconhecer, mostrar para o seu leitor o que você consegue fazer. Às vezes, a revisão integrativa ela fornece subsídios para uma meta-análise bem robusta. Depende tudo de como você conduzir, tá bom? Eu espero ter auxiliado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e principalmente seus comentários aqui embaixo. Um grande abraço!